Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. 1 Coríntios 6, verso 12 e verso 13. Eu queria hoje falar sobre toda a continuidade, mas quando eu cheguei no segundo verso, o sermão já é dando 8 páginas, eu disse, eu acho que eu vou só até aqui. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 e verso de número 13, nós vamos ver a parte inicial desse texto, e aí depois, então, nós vamos tratar sobre os assuntos pertinentes à imoralidade, à sexualidade, que eu gostaria de falar hoje, até preparei, mas por causa da extensão que seria o sermão, e hoje é culto de ceia, eu vou dividir esse texto ainda em duas partes, tá bom? 1 Coríntios 6, do verso 12 ao verso 20, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? São apenas os dois versos, na verdade, que a gente vai ler o 12 e o 13. Depois a gente vai mencionar os demais. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor amado, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos aqui em Tua casa e por participarmos desse momento onde já louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, mas agora queremos ouvir do Senhor Tua palavra. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, edifica o nosso ser, fortalece a nossa fé, faz-nos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Edifica a Tua igreja nessa noite, tem misericórdia de mim, pecador, e usa-me, Senhor, apesar de mim. Em nome de Cristo, fala conosco. Nós queremos Te ouvir, nós queremos aprender mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A obsessão, ela é sempre um problema. Toda prática obsessiva, ela sempre é problemática. Eu tenho dito aqui, e eu repito sempre essa frase, eu acho que essa é uma das frases que mais me marca, ou marca muito algumas decisões, algumas posturas que eu tenho com respeito a algumas questões. Todo extremo, ele é perigoso. E o diabo gosta de extremos. Observe que tudo ao redor, ou tudo que a gente faz, sendo levado ao extremo, tem um dedo do diabo. No sentido de que toda prática extremista, ela é perigosa. E nós precisamos ter cuidado, e a Bíblia diz que a moderação em tudo é boa. Nós precisamos ter cuidado com os extremos. E há muitas coisas que geram obsessão em nós por causa dos extremos dessas coisas. E há duas delas que esse texto vai tratar, e eu vou fazer então por partes. Eu faria tudo junto hoje, mas eu vou então dividir em duas partes. A primeira delas é o alimento, e a segunda delas é o sexo. Paulo, no capítulo 6, ele já censurou o litígio que havia entre os irmãos. Do verso 1 ao verso 11, Paulo vai tratar sobre problemas que havia entre os irmãos da igreja, e os irmãos, ao invés de resolverem entre si, estavam levando causas religiosas para a justiça, e isso estava causando escândalo no meio do povo de Deus. Agora, Paulo vai começar a tratar outros problemas, além dos que ele já havia falado da igreja, que é sobre a sensualidade. Paulo vai tratar sobre a prática da impureza sexual, da relação sexual com prostitutas. Depois, no capítulo 7, Paulo vai dar algumas respostas a respeito do casamento e do divórcio, que nós haveremos de analisar. Mas aqui, antes de ele entrar nessa parte, Paulo traz esse versículo que é tão falado por nós, tão mencionado por nós. Por isso que eu queria dar uma atenção especial a esse texto, que é tão conhecido por nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E quando ele fala sobre essas coisas que são lícitas e nem todas convêm, o que vem a seguir são dois temas: alimento, comida e sexo. E aí nós temos duas áreas que são extremamente perigosas para nós: o exagero, o excesso da alimentação
e ao mesmo tempo o exagero e a libertinagem nas práticas sexuais. Dois extremos perigosos. Ambos foram dados por Deus, foram abençoados por Deus, foram concedidos a nós como graça e bênção de Deus, mas que precisam ser usufruídos com cuidado. Com cuidado. Por isso, então, é possível até mesmo nós entendermos o porquê que Paulo agora vai combater esse pensamento. Ora, havia na igreja de Corinto muitos problemas, como nós já temos visto aqui ao longo da exposição dessa carta. Mas um outro problema, além das práticas pecaminosas que havia entre aqueles irmãos, era a libertinagem teológica. Porque o apóstolo Paulo é um dos apóstolos que mais trata de assuntos delicados, difíceis e até mesmo polêmicos entre a igreja. Paulo também é aquele que mais trata sobre a liberdade cristã. Então, se você continuar lendo a primeira carta aos Coríntios, e nós vamos naturalmente continuar, porque eu vou terminar de expô-la, você vai encontrar Paulo falando sobre a liberdade. Mais à frente nós temos um capítulo onde Paulo trata sobre a liberdade cristã. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. E porque nós somos livres e porque nós somos libertos pelo Senhor da escravidão do pecado, nós que somos crentes devemos ser o povo mais feliz da terra e que mais desfruta dos bens que Deus nos dá nesta terra, sabendo, claro, que nós estamos aqui apenas de passagem. E o que Deus nos dará aqui nessa terra deve ser desfrutado com alegria, com contentamento, com gratidão ao Senhor. Porém, a igreja de Corinto, ela é levada por alguma classe de irmãos que havia dentro dela, que tratava as coisas sempre nos extremos. Paulo tratava sobre a liberdade, irmãos, nós somos livres, e os irmãos diziam, então se nós somos livres, vamos fazer tudo. O grande problema de não se entender aquilo que fala. Eu tinha um professor que já foi pastor de vocês, o reverendo Hernandes Vasconcelos, acho que é Vasconcelos o sobrenome dele, né? E ele dizia sempre essa questão do cuidado com as palavras. Ele dizia assim, eu, nas suas aulas de hermenêutica, eu sou responsável pelo que falo, não pelo que vocês entendem. E a gente ficava sempre rindo dessa expressão, desse jargão que ele usava na sala de aula, para nos lembrar do que nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós interpretamos e entendemos. Quem fala é responsável, é verdade. Mas o que é que as pessoas entendem com aquilo que a gente fala? Aí é responsabilidade da cosmovisão que elas têm. Era o que acontecia em Corinto. Paulo dizia, irmãos, nós somos livres. Aí os irmãos diziam, então pronto. Tudo que o mundo faz, nós vamos fazer. Nós não somos livres, então vamos beber. Então vamos para a festa. Então vamos participar do culto com as prostitutas e depois ter relações sexuais com elas, porque na cidade de Corinto havia um templo erigido à deusa Diana, e naquele templo as prostitutas iam adorar a deusa, e ali havia um ritual de sexualidade, onde aquelas prostitutas tinham relações com os frequentantes do templo, e a relação era tido como um ato de sacrifício, ou como um processo como que pedindo uma bênção para a fertilização, para a fertilidade, melhor dizendo. Veja que havia uma distorção muito grande naquela cidade. Era uma cidade extremamente corrompida. E muitos irmãos ainda estavam vivendo nesse contexto promíscuo. E aproveitando que o apóstolo Paulo havia falado sobre a liberdade, alguns libertinos disseram, então pronto, se nós somos livres, por que a gente vai ficar se privando de fazer aquilo que nos é permitido? Paulo então vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É sobre essa questão da privação e da liberdade que o apóstolo Paulo agora vai pontuar. Perceba que já no capítulo 6, Paulo tratou de maneira muito clara sobre o que é que nós não poderíamos ser, e ele vai dizer quais pessoas não haveriam de herdar o reino dos céus. Nós falamos disso na semana anterior. E agora Paulo vai tratar como que nós deveríamos viver e nos relacionar com extremos que são perigosos. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo vai dizer assim, não vos enganeis, abstende-vos de toda forma ou de toda aparência do mal. Aí 1 Coríntios 15:33 vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a aparência do mal, cuidado com as más conversações. Eu sou livre, mas eu preciso ter cuidado. Eu posso fazer o que eu entender, o que eu quiser, mas eu preciso
pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, se o Senhor me daria o aval para fazer aquilo que eu estou fazendo. Por causa disso, então, nós vamos encontrar agora essa menção de Paulo que nem tudo nos convém. Ainda que sejamos livres, ainda que tenhamos liberdade para fazer o que nós bem entendermos, nem tudo nos convém como crentes. Há uma ilustração, a história de um rapaz, e é uma história verídica, de um moço chamado Bernardo, que um dia ele entregou sua vida a Cristo. E ele era um jovem que vivia uma vida extremamente devassa. Era um jovem que gostava muito de festa, de balada, de encontros sexuais e coisas desse tipo. E um dia ele encontra Cristo. E agora começa para a igreja. E agora começa a agir diferente. E aí, de repente, os amigos da sua vilha, né, devassa, dizem assim: Bernardo, vamos conosco. É só uma festinha. Não tem nada demais. Você já participou de tantas. E ele então diz assim: eu creio que não tem nada demais. Eu não vou fazer mais o que eu fazia antes. Eu não vou chegar no nível que eu chegava antes. Então, eu ia ali participar, né, rever meus velhos amigos, estar entre eles. Não tem nada demais. E ele vai. E quando chega na festa, os seus próprios amigos disseram: veja só, está chegando Bernardo. Finalmente Bernardo está conosco. Que bom que não é verdade essa história de que ele se converteu a Deus e agora só quer saber de igreja. Ele voltou para o nosso meio. Naquele momento, Bernardo percebeu que aquele não era mais o seu lugar. Ele entendeu que ali não era conveniente mais ele estar, e ele saiu envergonhado para casa, arrependido, porque para tentar agradar um amigo, ele desagrada ao Senhor e envergonha o evangelho. Tudo nos é lícito, irmãos, mas nem tudo nos convém. Como crentes, nem tudo nos convém. É exatamente aqui que Paulo vai nos trazer algumas lições sobre tudo ou nem tudo nos convém. Primeiro, o que é que Paulo vai nos dizer com todas as coisas me são lícitas? Qual é o significado que Paulo quer tratar sobre o que é lícito? O que é que ele quer ensinar sobre todas as coisas que são permitidas? Será que todas as coisas de fato são permitidas a nós? Será que é permitido ser injusto? Será que é lícito ser um devasso? Será que é lícito ser idólatra? Será que é lícito ser adúltero? Será que é lícito ser efeminado, sodomita, ser ladrão, avarento, bebarrão, maldizente, glutão? Será que é lícito? Eu tenho liberdade, mas será que é lícito eu viver nessas práticas? Será que convém a mim, que fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Será que isso combina com a vida nova que agora eu tenho em Cristo Jesus? Será que é lícito? Veja que Paulo, irmãos, nos mostrou no capítulo 6, ainda verso 9, é o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foram aqueles irmãos um dia, mas foram transformados, e porque foram transformados, precisavam viver diferente. Então Paulo vai dizer: irmãos, tudo nos é lícito, nós podemos todas as coisas, mas nem todas nos convêm. Agora, eu queria que você observasse o que Paulo quer dizer com todas as coisas me são lícitas. Essa primeira parte não é origem de Paulo, do pensamento de Paulo. Segundo alguns historiadores, essa expressão todas as coisas me são lícitas nasceu entre os próprios coríntios. Entre os próprios coríntios. E muitos dos irmãos que haviam se convertido ao Senhor e ouvido Paulo dizer: irmãos, nós temos liberdade cristã, começaram a dizer: então tudo nos é lícito. Tudo nos é lícito. Por quê? O verso 13 vai ilustrar-nos o que é que eles queriam referir-se a tudo ser lícito. Paulo então pega esse argumento que eles fazem, tudo nos é lícito, e diz: realmente, a perícope de vocês, a frase de vocês está correta, mas está faltando uma parte. Aquela velha história, uma meia verdade é uma mentira completa. Tudo nos é lícito, sim, mas nem tudo nos convém. Lembra, não sei se alguém já viu, né, um videozinho que viralizou um tempo aí atrás, e um jovem manda mensagem para o pastor: pastor, eu posso ir para a festa? Pode. Mas eu posso beber? Pode. Posso dançar? Pode. E eu posso
pegar algumas garotas? Pode, meu filho. E eu posso curtir à noite, ter relações? Pode. E o que é que eu não posso? Só não pode entrar no reino dos céus fazendo tudo isso. Mas você pode fazer o que você quiser. Nós temos liberdade. Só que isso vai nos mostrar se nós somos cidadãos dos céus ou não. E aqui que Paulo vai tratar da questão delicada com muito equilíbrio. Nem um extremo, nem o outro. Eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso combater a libertinagem. Então, em primeiro lugar, Paulo vai tratar sobre aquilo que não é lícito. Segundo, Paulo vai nos mostrar que mesmo sendo lícitas, há coisas que não convêm aos crentes. E há muitas práticas que não convêm aos crentes. Essas coisas não são convenientes. Aqui o texto vai nos tratar de pelo menos duas, que são as principais, mas eu queria aproveitar junto dessas duas, trazer ainda outras que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Veja comigo, por favor, o verso número 13. Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui Paulo vai abordar a razão pela qual há coisas que, mesmo sendo lícitas, não convêm a nós. E a primeira coisa que Paulo vai abordar aqui é sobre o aspecto de como que nós lidamos com os alimentos. E eu quero exemplificar isso não apenas com os alimentos, mas com a música, com a comida, com a questão da modéstia, com a questão da sexualidade e outras coisas mais que nós podemos inferir aqui desse próprio texto. Então, deixe-me exemplificar a você como que nós precisamos ter cuidado com os extremos para que nós não sejamos nem legalistas, nem libertinos. Qual a diferença? O legalista diz, nada pode. O libertino diz, tudo pode. Somos livres. Vamos fazer tudo. A Bíblia diz, tudo pode com prudência, sabedoria, ou seja, tudo pode desde que glorifique a Deus. Eu li um artigo de John Piper, faz muito tempo isso. O título do artigo é Bebendo suco de laranja para a glória de Deus. E eu vi aquele artigo, nunca vi um negócio desse, eu vou curiar aqui para saber o que é que ele está falando. E ele trata exatamente sobre esse aspecto de que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer tudo, desde que glorifique ao meu Senhor. Desde que me seja lícito, prudente, sábio e que não fira os princípios da palavra de Deus ou venha escandalizar meu irmão fraco. Então, nem libertino, nem legalista. E a gente vive, irmãos, em um meio religioso muito legalista. Nós que somos crentes, gostamos de algumas proibições legalistas. Certamente você e eu crescemos ouvindo muitas proibições que não têm nem pé nem cabeça. E muitas vezes nós agimos que nem os fariseus, a gente coa o mosquito e engole o camelo. A gente é minucioso com algumas práticas, com algumas coisas, mas com coisas muito mais escandalosas, a gente não se preocupa. E aí Paulo vai nos falar sobre o que é que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós fazemos. Irmãos, nós temos total liberdade para desfrutarmos do melhor dessa terra, dos bens que Deus dá aqui nessa terra, daquilo que culturalmente não seja depravado, nós podemos desfrutar. Você pode assistir um bom filme, você pode ouvir uma boa música, você pode participar de uma boa refeição, você pode fazer uma viagem, você pode participar de uma boa apresentação teatral. Nós temos liberdade desde que o conteúdo que está sendo ali representado, desde que a letra que está ali sendo cantada, não desonre ao Senhor, não leve à sexualidade profana, não leve à idolatria. Nós temos liberdade. Precisamos ter prudência, para que a gente não vire aqueles crentes legalistas, não pode assistir televisão, não pode escutar música, não pode isso, não pode aquilo. Aonde que a Bíblia Sagrada proíbe isso? Mas também não podemos ser os crentes libertinos, que vivem como se não fossem crentes. Então Paulo vai dizer agora o seguinte, o alimento é para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. O que é que acontece?
A cidade de Corinto, conforme nós inclusive haveremos de ver sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8 de 1 Coríntios, eu vou tratar sobre esse texto, tinha um sério problema que era a questão do sacrifício religioso. Então eles matavam os animais, eu vou explicar mais sobre isso, e ofereciam em sacrifício aos deuses, às entidades, e depois parte desse animal que era sacrificado, eles colocavam para vender nos açougues. E muitas pessoas, ao comprarem isso, compravam sabendo que aquele alimento foi consagrado aos ídolos. Paulo dizia assim: irmãos, se você que é crente, compra essa carne e come, você não vai ter nada. Mas há irmãos nossos na fé que são recém-convertidos e estão vendo você fazer isso. Eles vão rememorar as práticas passadas e poderão tropeçar ou se escandalizar. Então, abstenham-se de fazer isso. O mesmo princípio que Paulo vai mais à frente no capítulo 8 detalhar, ele já começa a aplicar aqui. E ele começa falando então sobre a alimentação. E aí nós temos uma área muito delicada para falar na igreja, especialmente hoje que eu comi uma maravilhosa buchada. Né? A gente come com os olhos e com o cheiro que exala quando abre a tampa da panela. Mas nós não podemos ser omissos em analisar aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz sobre os alimentos. Porque nós somos, por natureza, legalistas. Nós somos rápidos em condenar o irmão ou a irmã que praticou o adultério. Não se controla. Mas por que nós não condenamos a nossa boca que também não se controla? Para comer, para fofocar, para falar mal do irmão. Caso o descontrole sexual do irmão e da irmã é menos ofensivo a Deus que o seu descontrole alimentar e de fofoca? Pode ser para nós, moralmente para nós, pode ser. Porque na nossa sociedade, nós estamos acostumados com os sete pecados capitais que a Igreja Católica Romana ensinou. Mas nos esquecemos que é um princípio na palavra de Deus que baliza todos os pecados ao pé de igualdade. Então vejamos o que é que Paulo vai nos ensinar sobre essa questão dos alimentos. O alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Essa é a segunda argumentação que os coríntios faziam. Primeira argumentação deles é: todas as coisas nos são lícitas, podemos tudo. Aí Paulo diz: sim, mas nem tudo convém. Aí a segunda argumentação deles é a seguinte: os alimentos foram feitos para nós, então a gente pode comer à vontade. Paulo diz: sim, mas Deus vai destruir tanto este como aquele. O que é que Paulo quer dizer? Nós podemos, mas precisamos ter moderação. Nas duas cláusulas que são levantadas por eles, e lembrem de uma coisa: a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que responde a questionamentos. Então, sempre que você lê essa carta, leia pensando em qual pergunta foi feita de acordo com a resposta. Paulo vai deixar muito claro isso. A respeito do que me escrevestes, aí Paulo começa a dizer isso. Ou seja, havia dúvidas entre os irmãos, havia problemas, foi escrito para Paulo, relatado para Paulo este problema, e Paulo responde em carta, que é esta carta que nós temos aqui. Então, provavelmente chegou ao conhecimento de Paulo que alguns irmãos estavam dizendo: tudo nos é lícito, nós podemos comer de tudo. Aí Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O alimento é para o corpo, e o corpo para o alimento. Aí Paulo diz: mas Deus vai destruir tanto um como o outro. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está combatendo a libertinagem daquela igreja. Com isso, observe que aqui Paulo vai tratar sobre o problema também da glutonaria. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, especialmente em nosso país, mas virou cultural essa história de que crente come muito. E está errado, irmãos, isso. Está errado. Não há nenhum problema nós comermos. Não há nenhum problema nós desfrutarmos do melhor dessa terra. Nós deveríamos ser o povo que melhor ou mais desfruta das bênçãos que Deus nos dá. Nós não deveríamos ser amarrados. Comer com uma mão, esconder a outra, ou comer uma unha enquanto a outra cresce. Já ouviram essas frases, né? É pecado. Todo extremo é pecado. Todo extremo é pecaminoso. Aquele que é miserável, que tem pena de pagar um dinheiro num prato de comida, que tem pena de fazer uma feira bem feita para casa, mesmo tendo condições,
que só quer trazer para a mulher as peiazinhas que ele acha no açougue, porque não quer comprar uma carne melhor, mesmo tendo dinheiro, está em pecado, porque é avarento, é miserável. Mas, ao mesmo tempo, aquele que come com os olhos, que não consegue se controlar, também está em pecado de glutonaria. E aqui vejamos algumas questões, porque virou comum essa história que crente comum. E um dia eu estava conversando em um dos casamentos que eu fiz, com o organizador do buffet do casamento. E ele, pastor, eu gosto muito de fazer casamento de pessoas crentes e tal, aquela coisa, puxando conversa enquanto o pessoal chegava para o casamento, né? E aí eu conversando com ele e tudo mais, ele disse assim, agora pastor, eu gosto muito de fazer festa de crente. Quando nos contratam para fazer tanto casamento quanto aniversário, eu acho uma maravilha, porque não tem bebida, não tem briga, não quebram a nossa louça, não tem confusão, é tudo uma paz. Agora que eu sempre pergunto qual é a religião dos convidados, porque se for os crentes, eu sei que eu tenho que dobrar o cardápio ou a quantidade, porque eles comem muito. E aí eu dei aquela risadinha assim e fiquei assim, meu Deus do céu. Por que essa fama? Será, irmãos, que nós deveríamos ser conhecidos pelo povo que come muito? Será que essa é uma fama que glorifica a Deus? Já parou para pensar nisso? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Será que carregarmos a fama que somos glutões glorifica ao Senhor? Creio que não. Eu creio que não glorifica a Deus. Por causa disso, então, nos preocupa porque a maneira como nós muitas vezes nos comportamos mostra claramente como que nós estamos desesperadamente dependendo do alimento. Comemos com os olhos. Há crentes que falam mais pela barriga do que pela boca. E a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo. É bíblico isso. Nós não fazemos restrições alimentares religiosas, como algumas religiões fazem, baseada no cardápio regulativo do Antigo Testamento, porque tudo já se cumpriu em Cristo, então não preciso mais fazer restrições alimentares com medo de estar pecando porque eu comi o sangue, porque eu comi o porco, porque eu comi a galinha de capoeira, porque eu comi um pedaço de jacaré ou coisa desse tipo. Não é esse tipo de restrição religiosa que nos é imposta na Bíblia Sagrada. Não, isso não é válido mais para nós. Porque tudo aquilo apenas prefigurava o que Cristo haveria de fazer. Mas o fato de eu controlar-me na alimentação continua sendo uma ordenança bíblica. O próprio Cristo nos ensinou isso quando, mesmo sem necessidade alguma, ele jejuava e orava. O jejum de Cristo não era para emagrecimento, tá? Não confunda o jejum intermitente que está na moda com o jejum espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é fato que aquele que consegue controlar a sua boca poderá naturalmente também controlar os instintos do seu corpo. Aquele que não controla nem sua boca vai ter dificuldade de controlar outras áreas de sua vida. E isso é um fato. Por causa disso, então, nós precisamos ter cuidado, porque nos é lícito comermos. Comemos muito, comemos bem, mas não nos convém. Não nos convém nós agirmos assim. Nós comemos sentimentos. Eis a razão pela qual a nova geração que vive atolada nas redes sociais, na internet, trancada dentro de um quarto, na tela de um computador ou com um telefone na mão e um saco de pipoca cheio de gordura, salgadinho, biscoito recheado, todinho e tudo quanto é porcaria na outra. O estímulo das telas, a ansiedade, o sentimento depressivo, o enclausuramento, leva pessoas a comerem não por fome, mas a comerem sentimentos. E essa é a razão pela qual nós temos tantas criancinhas desde cedo em uma ansiedade excessiva por causa das telas e de outras coisas mais e comendo desesperadamente. Não é só crianças, é jovens, moças e rapazes que desde cedo não se controlam e come como se o mundo fosse acabar amanhã. Danificam o corpo, mancham, maculam a habitação do Espírito Santo de Deus. Não se controlam, trazem prejuízos físicos e naturalmente espirituais para a sua vida. E isso desonra a Deus também, irmãos. Também desonra ao Senhor.
E nós precisamos abordar isso. E o que eu gosto da questão expositiva é isso, porque a gente vai passando texto por texto. Não sobra para ninguém, todo mundo apanha nesse negócio, inclusive eu. O texto vai seguindo e a gente vai seguindo ele. E o que ele disser, nós temos que falar. Seja para você aprender, seja para mim aprender, todos temos que aprender aquilo que a palavra nos ensina. E a gente diz, sim, Senhor, eu estou errado, é a tua vontade, eu quero mudar, me ajude. É isso que a palavra de Deus faz conosco. E aqui Paulo vai nos dizer, sim, nós temos essa liberdade, mas é preciso termos cuidado. Então, uma palavra aos rapazes, às moças que estão se atolando na comida para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade, cuidado. Quem vai livrar você da ansiedade, da depressão, das angústias é Cristo. É Cristo que vai sarar suas emoções. Não vai ser mais um fardo de salgadinho. Não vai ser mais um fardo de biscoito recheado. Não vai ser mais um fardo de fritura que vai aliviar seu estresse, não. Se você não recorrer a Cristo, você vai se atolar e vai morrer comendo e se enchendo de porcaria, tentando encontrar um alívio para a sua alma. Seja o que for, na alimentação, na sexualidade, no poder, no dinheiro, na adrenalina, seja o que for, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu uso sempre essa frase, os irmãos hoje lá, coma mais, pastor, coma mais. Irmão, eu estou comendo para viver, não é para morrer, não. Coma para viver, não coma para morrer, como se amanhã fosse acabar, não. É porque é vergonhoso o título que nós recebemos de crentes. Os crentes comem demais. O que eles não bebem, eles comem. É verdade que quem bebe vai enchendo a barriga de bebida e vai ali tapeando, vai perdendo a fome, vai comendo só aperitivo e tal. Mas nós não podemos, irmãos, ser conhecidos como um povo glutão. Nós não podemos ser conhecidos como um povo que não faz nada mais nesse mundo senão comer para se acabar. E nós somos crentes e deveríamos ser o povo mais educado da terra. Nós que somos representantes de Deus aqui nesse mundo, nós deveríamos ser um povo educado. Por isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 6 de ética cristã. Ou seja, ser educado também é cristão. Aí a gente vê às vezes uns crentes desesperados que vai numa festa de aniversário, de casamento, já leva uma bolsa dentro da bolsa para ficar juntando o resto de comida que tem para levar para casa. Isso é o fim. Além de ser antiético, é absurdo. Você come por você, o dobro que você comporta, e ainda quer levar para seu pai, para seu irmão, para seu marido, para o menino que não veio, para o vizinho, para dar, para aquilo outro. Primeiro, é antiético. É antiético fazer isso. Claro, óbvio, que a gente vive numa cultura que, graças ao bom Deus, a gente quando faz festa, a gente faz em abundância. E eu me alegro, e eu sei que muitas irmãs aqui se alegram, quando chega alguém na sua casa, você fazer um panelão de comida que não dá conta, assim, leve para casa. É cortesia nossa, nós gostamos de fazer isso, não tem nenhum problema, é cultural nosso fazer isso, é bênção de Deus. Mas deixe que lhe ofereçam. Deixe que lhe ofereçam. Não, foi uma festa de casamento uma vez, a irmã levou uma bolsa dentro da bolsa dela. Cada passada que o garçom dava, ela pegava uns salgadinhos. Vinha um garçom, vou levar para meu menino, vou levar para meu vizinho, vou levar para fulano. Glutonaria. Nós deveríamos ser o povo mais ético, educado desse mundo, porque nós somos o povo de Deus. A gente não serve a Alá, a gente não serve a Maria, a gente não serve a João. Nós servimos a Cristo, aquele que teve controle em todas as áreas de sua vida, que inclusive conseguiu jejuar 40 dias, 40 noites, mostrando claramente que o alimento não lhe dominava. O diabo chega para aqui e diz assim, olha aí, ó, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz, não, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ele podia, irmãos, transformar pedras em pães, mas ele seguiu firme no seu propósito. Veja, o nosso Senhor e Salvador era controlado na sua alimentação. Paulo vai dizer, nós podemos tudo, podemos, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado para que até mesmo na comida nós venhamos a glorificar ao Senhor. Vamos acabar com essa fama que a gente tem de que crente come demais. É verdade, nós podemos alimentar bem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você ter fartura na sua casa, você fazer festa com muita comida, você chamar 5 pessoas para comer, fazer comida para 50. Eu mesmo gosto assim. Eu faço assim lá em casa. Apoio quem faz isso. Mas nós não podemos ser glutão. Nós não podemos querer comer tudo que a gente vê pela frente como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque nós precisamos ter domínio próprio.
Domínio próprio nas palavras, nos pensamentos e também na nossa boca. Precisamos ter domínio próprio. Por causa disso, Paulo vai dizer: tudo é lícito, mas não convém. Eu posso tudo, mas não devo fazer tudo. E isso é ética cristã. Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar dos hábitos, precisamos cuidar das nossas emoções e motivações. Precisamos cuidar disso. Além disso, Paulo agora vai tratar, depois de falar sobre o alimento, no verso 13, sobre o corpo. Ele termina dizendo o seguinte, eu vou terminar abordando essa parte. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja, dois problemas havia, e eu já mencionei aqui, o alimento e o sexo. Sobre o sexo eu vou abordar no próximo sermão, a partir do verso 15, quando Paulo vai tratar claramente sobre a imoralidade, a sexualidade e a prostituição. Mas aqui no verso 13, Paulo trata sobre o corpo. Por que Paulo vai dizer que o corpo não é para a impureza? Por causa da cultura da cidade de Corinto, muitos irmãos estavam vivendo ou usando o seu corpo como os demais ímpios usavam. E aqui Paulo vai tratar sobre um outro aspecto. Primeiro ele trata sobre ética cristã. O que é que eu devo comer, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. Nem tudo. Depois ele vai tratar sobre modéstia cristã. Está aqui um outro assunto caro, polêmico, mas necessário. Eu preciso ter cuidado com a minha boca. Mas eu também preciso ter cuidado com o meu corpo. Afinal de contas, de nada me valerá ser um crente fino, educado, mas despido. O corpo não foi feito para a impureza. O corpo não foi feito para ser mostrado como atualmente nós encontramos essa frase sendo dita à torta e à direita. Muito pelo contrário. Mas é uso e costume da igreja. Sim, eu concordo que doutrinas que estabelecem regras de cumprimento de saia, cumprimento de blusa, cumprimento de calça e tudo mais, é uso e costume. A Bíblia não trata sobre isso. Mas a modéstia cristã não é uso e costume, é princípio bíblico. A mulher tem que se vestir com decência, o homem tem que se vestir com decência. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque, rapidamente, se os irmãos pararem para fazer uma observação, ou se porventura algum de vocês tiverem roupas de 20, 30 anos atrás, que é difícil, mas que de vez em quando se acha lá guardada em um quartinho ou em um guarda-roupa, você vai perceber que as roupas que são feitas para os homens hoje, são as roupas que lá há 30, 20 anos atrás eram feitas para as mulheres. Calça de lycra, não sei o quê, calça coladinha, aquele negócio todo. Eu tinha uma calça, eu ganhei um paletó. Deixa eu abrir um parênteses aqui, os irmãos gostam de história, eu também. Eu ganhei um paletó de presente do irmão lá de Recife. E ele mandou para mim um paletó, aí em cima deu bem, ficou até um pouco grande, mas embaixo ficou com a canela curta. Aí quando eu levantava o pé, batia aqui. Aí eu disse, infelizmente eu só vou poder usar a parte de cima. Vou dar essa calça. Aí esqueci da calça. Esqueci a calça lá, ficou. Quando foi a semana eu estava tirando lá umas calças, procurando na outra calça que eu tinha. Eu achei lá e quando eu botei assim, rapaz, a calça que estava em desuso, agora está na moda. Se eu for para a igreja assim, ninguém vai achar estranho. O boa parada não vai. Porque virou moda usar a calça no meio da canela. Veja, se nós observarmos, muito da cultura feminina do passado, o que só as mulheres usavam, começou a vir para os homens. Aí você pergunta assim, mas por que disso? Porque os estilistas de roupa, os criadores da moda, quem são? Faça uma pesquisa, bote lá assim, estilistas. Eu não vou falar muita coisa para eu não ser preso. Mas todos pendem. Todos pendem. Veja lá nas redes sociais, no Google, que você vai ver. Você acha que esse povo está preocupado em criar uma moda modéstia, vestir os homens como homem? Tá não. Querem é normalizar esse tipo de vestimenta chamada unissexual na sociedade. Por causa disso, então, nós precisamos cuidar também da nossa modéstia. Pastor, mas não é o vestido que vai me salvar. Não é não, minha filha. Não é o vestido que vai te salvar, não. Mas se você é cidadão do novo céu e da nova terra, você vai se vestir decentemente. Você vai se vestir prudentemente.
Porque não convém a uma pessoa com uma função importante se vestir de qualquer jeito. Maior baixaria eu acho quando às vezes eu participar de evento público, que eu nem gosto de participar de evento público. Mãe, chega convite aqui toda semana, disso, daquilo, outro. Se eu aparecer no evento público, olha, vai ser um milagre. Eu não gosto de aparecer nesse negócio. É meu. Eu não gosto de estar envolvido com coisa de política, com gente para cá, para lá. Por uma necessidade eu irei representando a igreja, vou com o maior prazer do mundo. Mas assim, tudo aquilo que eu posso evitar, eu evito. Me dá agonia, porque eu tenho que ir a alguns eventos que eles chamam as autoridades da cidade, mandam um convite para a gente, e claro, eu entendo que é uma honra, é um privilégio receber, e a gente, né, deve pelo menos responder ao convite e tudo mais, mas é uma baixaria, rapaz, uns eventos sociais, a mulher se veste quase nua. Não é bonito isso? Não é que o belo deve ser mostrado? Falta de ética, é falta de educação, é falta de prudência, de bom senso. Pode ser a pessoa mais rica, pode ser a roupa mais cara, mas é falta de prudência, de modéstia. E nós crentes vemos isso no mundo e às vezes queremos copiar, trazer para dentro da igreja. E a gente precisa ter cuidado. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Use na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, pode usar lá. Não tem nenhum problema. Mas não convém os outros verem. Veja, Paulo não está nos proibindo de nada, mas está dizendo, veja se é conveniente vocês fazerem. Nós passamos agora o período do São João, e eu queria muito que esse sermão fosse antes do São João, mas eu estou seguindo o texto, então eu vou seguir o que o texto diz e não vou ficar, enfim, tentando driblar o momento. Mas nós passamos agora pelo São João. E uma grande dúvida que muitas vezes paira na mente dos crentes é, eu faço ou não faço minha fogueira de São João? Tem problema, irmãos, em acender uma fogueira? Não tem. Tem problema comer milho, canjica, pamonha? Não tem. Fiz essa semana, inclusive, e comi uma maravilha. Não tem nenhum problema. Agora que eu, como crente, devo ter prudência. Eu faço fogueira os 365 dias do ano, ou os 364 dias do ano. Agora, no dia do santo, eu não vou fazer na minha casa um arraial. No dia do santo, eu não vou fazer na minha casa uma festa com bandeirinha ou com uma fogueira na frente e me vestir de xadrez. Porque naquele dia, as pessoas estão reunidas para quê? Para adorar o santo. São João, a São Fulano de Tal. Mas se você tem um sítio e você pode fazer lá recluso com a sua família, ninguém vai se escandalizar, não tem problema. Você não faz outros dias? Você não come a pamonha os outros dias do ano, por que você vai se abster de comer só naquele dia? É contraditório, né? Você pode comer, mas eu preciso ter prudência. Eu preciso ter prudência. Você lembra do período eleitoral. Pronto. Lembre do período eleitoral e você lembrará como você deve se comportar no carnaval e no São João. Período eleitoral, todo mundo fica com medo de vestir a camisa do candidato que não vota, ou, como é o meu caso, por não votar nem um e nem outro, que eu nem voto aqui, às vezes eu saio de casa com a camisa e eita, essa daqui é da cor do partido, aí vou voltar, porque senão os irmãos vão dizer que eu estou torcendo para o 12, ou 11, ou 10. Aí às vezes eu vou saindo todo animado de casa, aí eu vejo uma bandeira, né? Eita, é vermelho. Eita, eu vou tirar, porque senão vão pensar, eu visto o ano inteiro, azul, vermelho, amarelo, seja lá o que for, o que me der, o que eu comprar, eu visto. Mas a gente tem essa preocupação porque a gente tem um medo com, será que vão pensar que eu estou votando em fulano de tal? Esse pessoal que trabalha como cabo eleitoral não veste durante o período eleitoral uma cor do outro partido nem a 100. Não, meu partido é esse aqui. Naquele período, por quê? Porque o momento, a circunstância é política. E a gente tem cuidado. Nós deveríamos ter esse mesmo cuidado com respeito às coisas do Senhor. Não tem nenhum problema a gente fazer um luau ali. Não tem, vamos fazer o luau, fazer a fogueira. Eu amo fazer fogueira. Tem coisa melhor se reunir ao redor da fogueira, assar as coisas ali. Eu gosto demais desse clima, eu adoro. Melhor época para mim é essa do meio do ano, que tem fartura de milho, que tem fogueira, que está aquele friozinho, combina com chocolate, combina com café, combina com chá. É a bênção de Deus. Tudo isso nos foi dado como bênção, podemos desfrutar. Agora Paulo vai dizer, tudo vocês podem fazer, mas cuidado porque nem tudo convém. Não vá colocar na sua loja bandeirinha. Não vá sair dia 24 de xadrez. Não vá fazer na sua porta uma festa que vão pensar, olha os crentes celebrando São João. Entende, irmãos? Prudência, moderação. Nós podemos fazer, mas temos que ter cuidado quando, onde, com quem que nós estamos fazendo. Precisamos ter esse cuidado. Podemos comer livremente na nossa casa de comidas
de tudo que você tem condição de comprar. Mas preciso ter cuidado se aquilo que eu estou fazendo não vai escandalizar meu irmão. Eu preciso ter cuidado. Paulo vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, será que nos é conveniente comermos de tudo, participarmos de tudo e estarmos em todo grupo de rede social? Será que é conveniente participarmos de toda festa que nos chama só porque é nosso parente, é um conhecido? Será? Lembra da história de Bernardo que eu contei no início? Não, mas é porque eu não posso desconsiderar fulano então eu preciso ir naquela festa. Será que é conveniente você ir realmente naquela festa? Tem situações que são necessárias. São necessárias. Os irmãos que trabalham com isso, os irmãos que prestam serviços para pessoas que lhes mandam fazer isso, tem que fazer. Tem que fazer. Eu lembro que quando chegava o período de São João na minha igreja, lá em Monteiro, né, boa parte dos irmãos trabalham na polícia. Lá na igreja tem coronel, tem cabo, tem sargento, tem soldado, tem isso, tem aquilo, tem um monte de policial. Tanto que o culto da polícia, era o culto de gratidão pela polícia, pela PM, era feito na nossa igreja lá. Boa parte, 2 presbíteros são policiais lá na igreja. Boa parte dos irmãos eram militares, e o culto era sempre feito lá. Chegava o período de São João, os irmãos eram escalados para trabalhar na festa. Eles ficavam doidinhos, mas eles estavam fazendo o trabalho deles. Você que vende, você que negocia, você que trabalha com vendedor de uma empresa e tem que estar lá dando as caras, eu sei que irmãos aqui passaram por isso, tem que dar as caras, tem que ir, é outra situação. Você está trabalhando, você está cumprindo ali o seu papel, você está cumprindo o seu chamado, não se envolvendo com os negócios dessa terra. Agora que você, tendo, né, total liberdade de dizer, eu não quero, eu não vou, não tenho necessidade de estar ali, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Nós precisamos ter prudência, basta nos usar prudência. Se a gente fosse prudente, tudo que a gente faz, certamente a gente não causaria escândalo. Prudência, somente isso. Tem nenhum problema eu entrar em um bar, porque eu estou com sede, e pedir para tomar um Guaraná. Agora, se passar alguém e eu estiver tomando o Guaraná no copinho de cachaça, vão dizer, o pastor está tomando uma cervejinha. Peça pelo menos uma xícara para botar o Guaraná dentro. Né? Use a prudência, em outras palavras. Seja prudente. Seja prudente. A Bíblia diz, né? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, eu sei, porque eu mesmo sendo pastor passo por isso. Mesmo sendo pastor, vivendo arrodeado de crente, eu passo por isso. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser convidado para uma mesa, para um lugar, que aparentemente está tudo certo, mas de repente vai chegar outros convidados naquela mesa que vão colocar bebida nela. E você fica encurralado. Tem muito o que fazer. Você não vai se meter a um santarrão. Eu não sento nessa mesa que tem bebida. Isso é legalismo. Isso é falta de amor para com o fraco. Mas eu preciso ter prudência em evitar, procurar me sentar ou estar em ambientes onde o que prevalece é piadas imorais, bebedeira, profanação, imoralidade. Se eu sei que vai ter, para que eu vou? Eu fico assim impressionado porque muitas vezes nós que somos crentes conseguimos dar desculpas para não vir para a igreja. Eu não estou falando nada a respeito ao que dizem a mim. Eu estou dizendo que você diz a Deus, é você e Deus. Não, eu estou com dor de cabeça hoje. Não, hoje eu estou indisposto. Você de repente não está muito bem. Pronto, chega o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é o principal, né? Brigou com a esposa, brigou com o marido, está de mal, cometeu algum pecado. Não, eu estou indisposto hoje, eu não vou para a ceia, não. Eu estou com dor disso, eu estou com dor. Às vezes é verdade, eu sei, mas nós sabemos lá no fundo, quando nós fazemos isso, que nós não estamos bem e a gente, para dar uma desculpa, a gente coloca uma dor de cabeça, uma má digestão, qualquer coisa desse tipo. E a gente nós somos hábeis em nos desculparmos para as coisas de Deus. Por que a gente não consegue arrumar uma saída quando alguém nos convida para estar em ambiente inapropriado? Não precisa nem arrumar uma desculpa. Basta você dizer, eu sirvo ao Senhor. Não convém para mim. Ser firme. Ser firme. Tem hora que nós precisamos ser firmes na nossa fé. Porque muitas vezes nós não temos firmeza da nossa fé em nada. Se disser assim, olha fulano, eu quero ir na tua casa e vamos fazer uma festa lá, tu deixa a gente levar uma grade de cerveja, colocar o som na porta, eita, para não desagradar eu deixei. Tem coisa que basta dizer, não, a casa é minha, quem manda sou eu. Aqui não. Aqui não. Ou seja, tem hora que nós precisamos ser firmes na fé.
prudência. Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, seja para a comida, seja para o alimento, seja para a vestimenta, seja para o entretenimento, nós podemos todas as coisas, mas nem todas nos convém. Então, sejamos prudentes, sábios, moderados, modestos naquilo que nós vamos fazer, e quer nós comamos, quer nós bebamos ou façamos qualquer coisa, que Deus seja glorificado através de nossas ações. É isso que Paulo vai ensinar à igreja. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com a vida de vocês. Não desonrem ao Senhor para alimentar as paixões carnais da vossa vida. Que Deus seja glorificado em tudo aquilo que a gente venha fazer. É para Deus que nós vivemos. É para Ele nosso louvor, a nossa vida. E nós devemos glorificar a Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque nós precisamos dEle para sermos firmes, prudentes e resolutos na nossa fé. Amém. Vamos ficar em pé nesse instante e orarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução, pela verdade que o Senhor comunica e revela a nós. Ó Deus amado, sabemos o quanto que nós somos descontrolados muitas vezes, e eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, porque muitas vezes as nossas paixões falam mais alto, porque muitas vezes nossos desejos nos arrastam para o pecado e nós não queremos viver assim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia dos meus irmãos que lutam contra o pecado, que lutam contra os vícios, contra as paixões, e nessa luta nós não temos, ó Deus, vencido por completo todas as coisas, mas nós pedimos ao Senhor que com o Teu Santo Espírito o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos encoraje, para que nós possamos com alegria recebermos todo o bem do Senhor, para que com alegria e gratidão nós possamos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá. Se o Senhor tem dado a nós mais do que necessário para termos fartura em nossa casa, que possamos celebrar a fartura na nossa mesa. Se o Senhor tem dado a nós o privilégio de viajarmos pelo mundo afora, que possamos ser gratos ao Senhor pelo privilégio de conhecermos novos lugares. Se o Senhor tem nos dado condições de comprar roupa nova, que o Senhor também nos faça ter gratidão em nosso coração pelo privilégio, mas em todas essas coisas, Senhor, nos ajuda a termos moderação, prudência, modéstia, ética cristã, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado, para que irmãos fracos na fé não sejam levados a tropeçar, a cair. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Ajuda-nos. Nós queremos ser santos. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Então, controla-nos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.